Quando Alexander Fleming deixou seu laboratório para viajar, ele não imaginava que voltaria para encontrar um dos maiores acasos da medicina moderna. Sobre a bancada, placas de cultura bacteriana estavam contaminadas por um fungo que, estranhamente, criava um halo limpo ao redor. Fleming observou aquilo com um misto de frustração e curiosidade. O fungo, Penicillium notatum, havia matado as bactérias sem que ninguém tivesse planejado isso. A descoberta não foi resultado de um experimento controlado, mas sim de desorganização, acaso e uma mente que sabia reconhecer o extraordinário no banal. Fleming percebeu o potencial, embora não imaginasse o impacto mundial. A era dos antibióticos começaria a partir daquela placa esquecida. Nos anos seguintes, outros cientistas aperfeiçoariam o composto, permitindo sua produção em massa. Soldados feridos na Segunda Guerra Mundial foram salvos, infecções fatais se tornaram tratáveis, e a medicina mudou para sempre. Tudo porque alguém não lavou suas placas a tempo. Em 1903, o francês Édouard Benedictus trabalhava em seu estúdio quando derrubou por acidente um frasco de vidro do alto de uma prateleira. Ele esperava que o vidro se estilhaçasse em centenas de fragmentos, mas, para sua surpresa, ele se quebrou sem se espalhar. O motivo? O frasco havia secado com restos de nitrato de celulose, uma substância que formou uma película quase invisível. A ideia o intrigou. Um acidente? Certamente. Mas a possibilidade de um vidro de segurança era revolucionária. Benedictus refinou o material, criando o primeiro protótipo de vidro laminado, hoje usado em para-brisas, fachadas, smartphones e até aviões. O curioso é que sua invenção só ganhou força quando um amigo envolvido em acidentes automobilísticos o alertou sobre a necessidade urgente de evitar ferimentos causados por estilhaços. Assim, uma distração e um frasco derrubado mudaram a indústria moderna. George Crumb era um chefe famoso por sua rigidez na cozinha. Em 1853, um cliente reclamou que suas batatas estavam grossas. Crumb fez outra versão, e o cliente reclamou de novo. Irritado, ele decidiu fatiar as batatas o mais fino possível, fritá-las até ficarem secas e salgadas demais, quase como um deboche culinário. Para sua surpresa, o cliente adorou. Crumb descobriu que, sem querer, havia criado um novo tipo de comida. A novidade se espalhou, restaurantes copiaram a ideia, e décadas depois, a batata chips se tornaria um dos alimentos mais consumidos do planeta. Percy Spencer trabalhava com equipamentos de radar durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia percebeu que uma barra de chocolate que havia guardado no bolso derreteu perto do transmissor. Curioso, ele colocou grãos de milho próximos ao aparelho, e logo o laboratório se encheu de pipoca. Spencer entendeu que micro-ondas eram capazes de aquecer alimentos. Em pouco tempo, a primeira versão experimental do que seria o micro-ondas moderno estava criada. A invenção não nasceu da cozinha, mas de pesquisas militares. Nos anos 1950, o engenheiro Wilson Greatbatch mexia em um circuito eletrônico quando acidentalmente usou um resistor errado. O dispositivo começou a emitir pulsos elétricos rítmicos, muito parecidos com batimentos cardíacos humanos. O erro se transformou em inspiração. Greatbatch percebeu que aquele pulso controlado poderia estimular o coração de pessoas com arritmia. Nascia o marca-passo implantável, hoje responsável por salvar milhões de vidas. Uma invenção por acidente que literalmente mantém corações batendo. Em 1943, James Wright estava tentando criar borracha sintética para suprir o exército americano durante a guerra. Misturou ácido bórico com silicone e obteve algo inesperado. Uma massa elástica que quicava exageradamente e não tinha utilidade militar. Parecia um brinquedo. Décadas depois, a massa virou a famosa Silly Putty, um fenômeno mundial. Um acidente industrial se transformou em um dos brinquedos mais vendidos do século. Wilhelm Röntgen trabalhava com tubos de raios catódicos quando notou algo estranho. Uma tela fluorescente distante emitia clarões mesmo sem ser tocada pela luz direta. Ele colocou objetos entre a fonte e a tela e conseguiu ver ossos através da carne. O impacto foi imediato. A medicina ganhava uma ferramenta que permitia olhar dentro do corpo humano sem cirurgia.
Tudo fruto de um comportamento inesperado da radiação em seu laboratório. Em 1879, Constantin Fauberg trabalhava com derivados de alcatrão de carvão, quando percebeu que o pão que estava comendo tinha um gosto extremamente doce. Ele logo notou que não havia lavado as mãos e que a substância grudada em seus dedos era responsável pelo sabor. Estava descoberta a sacarina, o primeiro adoçante artificial. Um deslize de higiene que mudaria a indústria alimentar. Em 1938, o químico Roy Plunkett tentava desenvolver um gás refrigerante quando descobriu que o cilindro estava vazio. Na verdade, o conteúdo havia se solidificado em uma substância branca extremamente lisa e resistente ao calor. O politetrafluoretileno, conhecido hoje como Teflon. A invenção se tornaria fundamental em panelas antiaderentes, roupas espaciais e componentes industriais. Spencer Silver estava tentando criar um superadesivo extremamente forte. Em vez disso, criou um adesivo fraco, reposicionável e aparentemente inútil. Um colega teve a ideia de usá-lo para marcar páginas de livros. Outro percebeu que poderia colar pequenos papéis sem deixá-los cair. Assim nasceu o Post-it, símbolo de organização global. Um erro de laboratório, transformado em sucesso mundial. Essas invenções mostram que, às vezes, o destino trabalha junto com a ciência. Muitos dos avanços que moldaram o mundo simplesmente aconteceram. E agora eu te peço: se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Nos vemos no próximo vídeo.